O meu nome é Tânia Nery e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para mais testemunhos como esse. E não esqueça de deixar o seu like. Olá, meu nome é Cristina Baker. Pela lógica, eu não deveria estar viva hoje. Quero contar um pouco sobre a minha história e como tudo começou. Eu cresci em um lar desfeito. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 7 anos. Meu pai era ateu. Minha mãe era católica não praticante. Então Deus nunca esteve presente em nossa casa. Depois da separação, minha mãe conheceu outro homem e se casou novamente. Mas ao invés de ser um recomeço, aquilo se tornou um pesadelo. Meu padrasto era alcoólatra e violento. Ele bebia todas as noites e, quando estava bêbado, descontava sua raiva na minha mãe. Ele gritava, quebrava as coisas e, às vezes, até agredia a minha mãe. Por medo ou submissão, a minha mãe sempre fazia o que ele queria. Eu cresci vendo essa cena se repetir, como um ciclo sem fim. E aos poucos fui me convencendo de que ninguém se importava comigo. Aos 14 anos comecei a frequentar bares, usar drogas e andar com pessoas erradas. Eu me sentia morta por dentro e, para sentir algo, comecei a me automutilar. Era a única forma que eu tinha de lembrar que ainda estava viva. Aos 15 anos, minha vida girava em torno de festas, drogas e bebidas. Eu ficava fora de casa a noite inteira, voltava de madrugada e, quando chegava, sabia que o inferno me esperava. Uma noite, depois de mais uma festa, voltei para casa. E o meu padrasto estava parado no topo da escada. Ele me olhou com desprezo e disse: "Você não vale nada." Antes que ele fizesse algo pior, minha mãe tentou intervir, mas ele foi direto. Ou ela vai embora ou eu vou. E minha mãe escolheu. Naquela noite, decidiram que eu tinha que sair de casa. Compraram uma passagem só de ida para mim, de Santa Cruz, na Bolívia, onde morávamos, para Maui, no Havaí. Eu não via meu pai há 10 anos. Com uma mochila, contendo tudo que eu tinha e uma guitarra elétrica nas costas. Desembarquei em Maui e, sem saber se sequer reconheceria meu próprio pai. Passei 6 horas sentada no aeroporto, perdida, até que ele apareceu. Eu estava com maquiagem preta ao redor dos olhos, cheia de acessórios de metal e vestida de preto da cabeça aos pés. Ele me olhou e eu vi em seu rosto o peso da derrota. Foi então que ele me deu uma notícia devastadora. Depois de 15 anos trabalhando em campos de petróleo, ele havia perdido tudo, se tornou viciado em cocaína e acabou morando nas ruas, vivendo em uma barraca na praia. Meu coração afundou. Eu tinha sido mandada para morar com ele, mas ele não tinha um lar. Se ele estava sem teto, então eu também estava. Minha nova realidade era a praia de Maui. Passamos meses ali, dormindo em barracas improvisadas e sem comida suficiente, dependendo da bondade de estranhos para comer. Eu vi meu pai se afundando cada vez mais nas drogas e, sem rumo, comecei a seguir pelo mesmo caminho. Eu me perguntava todos os dias se aquela era a minha única opção, se minha vida estava fadada a ser assim para sempre. Até que alguns parentes descobriram minha situação e me levaram para Houston, no Texas. Mas ninguém queria lidar com uma adolescente gótica e viciada em drogas. Fui mandada para Pensilvânia, onde acabei morando em um motel. Era um quarto pequeno, frio e solitário.
E ali eu sentia que a minha vida estava completamente sem sentido. Meu irmão estava na faculdade em Harrisburg e seu treinador comentou em uma reunião da igreja que havia uma adolescente ateia e viciada em drogas morando em um motel. Naquele momento, um casal se levantou e disse: "Nós vamos acolhê-la." Uma semana antes do 11 de setembro de 2001, cheguei à casa desse casal. Eles me receberam de braços abertos e disseram: "Bem-vinda à nossa casa. Temos apenas 2 regras. Seu toque de recolher é às 11 da noite e todo domingo você vai à igreja conosco." Naquele momento, olhei ao redor e pensei: "Vocês não entendem, eu sou ateia." Mas eles apenas sorriram e disseram: "Tudo bem, Cris. Bem-vinda à nossa casa. Você pode ficar, mas tem que ir à igreja conosco." Então, todo domingo, eu fazia de tudo para evitar ir. Eu usava chinelos felpudos, vestia um moletom preto com palavras obscenas e descia as escadas achando que conseguiria escapar. Mas a senhora Hatch, que me acolheu, sempre dizia com um sorriso: "Ótimo, Cris, vamos lá. Estamos indo para a igreja." Assim, toda semana eu ia e ouvia o pastor falar sobre o amor de Deus. Mas naquela fase da minha vida, eu não acreditava que existisse algo além do que eu via. Na verdade, eu sentia muita raiva. Se Deus existisse, por que Ele teria me colocado naquela situação? Como Ele permitia que uma menina fosse abandonada, usada e descartada como eu fui? Mesmo assim, algo diferente acontecia durante os cultos. Eu não queria admitir, mas as palavras daquele pastor ficavam ecoando na minha mente. Quando fechava os olhos à noite, era como se pequenos flashes das pregações voltassem. Eu tentava ignorar, mas não conseguia. Uma semente havia sido plantada, e mesmo que eu não percebesse na época, era essa semente que anos depois me impediria de morrer. Quando saí da casa deles e terminei o ensino médio, voltei para a vida que conhecia: drogas e festas. Me envolvi com um traficante e, a partir dali, minha vida só piorava. Eu achava que tinha controle sobre tudo, mas a verdade é que eu estava afundando cada vez mais. Tudo era fácil demais: drogas, dinheiro. Parecia a vida perfeita para mim. Hoje eu entendo que só não morri de overdose porque ainda não era a minha hora. Deus, em sua misericórdia, estava me sustentando, mesmo eu não merecendo. Foi nesse período que minha vida tomou um rumo inesperado. Um dia, comecei a me sentir estranha, enjoada, cansada o tempo todo. No fundo, eu já suspeitava do que poderia ser, mas tentei ignorar, até que um teste de farmácia confirmou o que eu temia. Eu estava grávida. Naquele instante, minha mente entrou em pânico. Eu não sabia o que fazer. Não queria ser mãe. Eu não me sentia capaz de cuidar de ninguém. A única saída que eu enxerguei foi o aborto. Rapidamente marquei o procedimento. O dinheiro não era problema. Meu namorado traficante cobriu todas as despesas. Eu só queria que aquilo acabasse logo. No dia da consulta, enquanto eu pegava minha bolsa e me preparava para sair, alguém bateu na porta. Quando olhei pelo olho mágico, meu coração disparou. Era a esposa do traficante. Naquele momento eu pensei: é o fim. Vou morrer. Porque quem, em sã consciência, bate na porta da amante do marido? Eu sabia como aquele mundo funcionava. Mulheres já foram mortas por muito menos. Eu tinha certeza de que aquilo era uma emboscada. Mas então ela falou: "Preciso conversar com você." Com o coração acelerado, abri a porta. Ela estava grávida e tinha 2 filhos com ele. Ela segurava uma pasta. Sem rodeios, entrou e me puxou para o banheiro. Fechou a porta, abriu a pasta e começou a me mostrar alguns papéis. Eram documentos de um processo contra o médico,
no Texas. Eu olhei sem entender, até que vi algo que fez meu sangue gelar. Uma menina de 15 anos havia morrido após um procedimento de aborto. Então, reconheci o nome do médico. Era o mesmo que faria o meu. Naquele momento, ela segurou minha camisa e disse: Cristina, eu sei que você não acredita em Deus, mas o meu Deus proverá para esse bebê. Por favor, não mate essa criança. Eu tremia. Nunca tinha pensado no bebê dentro de mim como uma vida. Para mim, era só um fardo, uma consequência. Mas olhando para trás, eu percebo que aquele foi um momento de intervenção divina. Eu desabei no chão e ela continuou: Deus vai cuidar de você e dessa criança. Ela implorou para que eu desistisse do aborto. E eu não sei explicar, mas algo dentro de mim mudou. Pela primeira vez em anos, eu senti medo. Medo de continuar vivendo do jeito que eu vivia. E também, naquele dia, algo mudou dentro de mim. Eu esperava tudo, menos aquilo. Eu sabia como o mundo do crime funcionava. Sabia que mulheres como eu não tinham finais felizes. Então, quando ouvi aquelas batidas na porta e vi a esposa do traficante ali, minha única certeza era a morte. Mas, ao invés de vingança, ela trouxe uma súplica. Não para me machucar, não para me destruir, mas para salvar a vida do meu filho. E pela primeira vez, senti que Deus se importava comigo. Por anos eu me convenci de que eu era invisível para Ele, que minha dor não fazia diferença. Mas ali estava aquela mulher que tinha todos os motivos para me odiar, dizendo que Deus proveria para o meu bebê. Ela acreditava que a minha vida e a vida do meu filho tinham valor, algo que eu mesma nunca acreditei. O que era mais improvável? Que uma esposa procurasse a amante do marido para salvar seu filho? Ou que Deus, mesmo com tudo que eu fiz, ainda estivesse me chamando? No fim, resolvi seguir em frente com a gravidez. Meu filho nasceu e eu o chamei de Evan, sem saber que o seu nome significava Deus de graça. Só descobri isso anos depois. Mas mesmo com todas as provas que Deus estava ali comigo, eu não tomei jeito. Eu não havia aprendido a lição. Por um tempo tentei mudar, parei com as drogas para cuidar do meu filho, mas depois de um tempo voltei para a vida de antes. Durante o dia eu trabalhava como conselheira escolar para sustentar meu filho. À noite me drogava. Até que um dia, dirigindo por uma estrada em Houston, depois de sair da casa do meu namorado, fui parada pela polícia. Eu estava fumando maconha no carro. Quando abaixei o vidro, a fumaça saiu e o policial pediu minha documentação. Ele me olhou e disse: Senhora, você está presa. Eu até tentei argumentar com o policial, mas ele não me deu a menor chance de falar. Mas falar o quê? Era tudo tão nítido. Eu estava completamente drogada. Naquele momento, algemada no banco de trás da viatura, eu olhei para cima e, sem nem perceber, fiz minha primeira oração. Se você é real, por que está fazendo isso comigo? Eu te odeio. Eu achava que minha vida estava acabando ali. Mal sabia eu que era apenas o começo de algo muito maior. Fui levada para a cadeia e solta sob fiança. Voltei para o meu trabalho, mas estava destruída por dentro. Sentada em frente ao computador, comecei a pensar em acabar com a minha vida. O inimigo faz isso. Te convence de que você não vale nada, que é melhor morrer do que continuar vivendo. Foi então que eu senti um tapinha no ombro. Era um colega de trabalho. Ele disse que tinha uma palavra de Deus para mim e me convidou para uma reunião de oração. Eu não sabia nada sobre Deus. Para mim, tanto fazia se Buda, Maomé. Eu só queria ajuda. Naquela reunião,
As pessoas caminhavam de um lado para o outro, orando em línguas que eu nunca tinha ouvido. Todos começaram a impor as mãos sobre mim. E um homem chamado Roy olhou nos meus olhos e disse: "Isso é uma questão de vida ou morte." Enquanto todos oravam ao meu redor, algo diferente aconteceu. As vozes se misturavam, enchendo o ambiente, com palavras que eu não entendia, mas que pareciam carregar um peso diferente. Então, de repente, eu senti uma mão sobre mim. Não era como as outras que estavam ali. Essa era mais quente, mais viva, como se tivesse uma energia que atravessava minha pele. E, ao mesmo tempo, uma presença forte tomou conta do espaço ao meu lado. Meu coração acelerou. E foi como se uma cortina invisível tivesse sido rasgada diante dos meus olhos. De repente, vi algo que nunca esperei ver. Uma cena do próprio dia em que fui presa. Vi a estrada escura, o carro que eu dirigia, e então o impacto. Eu vi meu próprio corpo sem vida, entre os destroços. Meu coração gelou. Eu ia morrer naquela noite. Enquanto a visão se desenrolava diante de mim, ouvi uma voz. Não era como as vozes das pessoas orando. Era algo mais profundo, mais intenso. Ela disse: "Eu sempre estive com você." Meu corpo inteiro tremeu e lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. A voz continuou: "Eu enviei anjos para poupar a sua vida. Todas as vezes que você deveria ter morrido, eu te segurei." Naquele instante, minha mente se encheu de lembranças. Quantas vezes eu estive à beira da morte? Quantas overdoses que por algum motivo não me mataram? Quantos momentos em que parecia impossível sair viva? Aquela voz estava certa. E então veio a última frase: "E eu continuarei te segurando, se você me aceitar como seu único e suficiente Salvador." O choro tomou conta de mim. Eu nunca imaginei que Deus falaria comigo, que Ele se importaria com alguém como eu, mas ali estava Ele, me mostrando que sempre esteve presente, mesmo nos momentos mais sombrios. Quando o Roy perguntou se eu queria aceitar Jesus, minha resposta veio mesmo antes de eu pensar. "Quem quer que você seja, Jesus, entre na minha vida e muda minha história." E foi nesse momento que senti algo inexplicável. Era como se um óleo quente descesse sobre mim, penetrando em cada parte do meu ser. Meu corpo começou a tremer e o peso de todos aqueles anos de dor parecia estar sendo arrancado. Tudo ao meu redor ficou mais claro, as cores mais vivas. Eu tinha entregado a minha vida a Jesus. E pela primeira vez, eu sabia que não estava sozinha. Mas minha jornada não terminava ali. Eu ainda enfrentava um processo judicial que poderia mudar minha vida e a do meu filho. Passado algum tempo, eu já estava limpa há 3 meses, completamente livre das drogas, mas sabia que poderia voltar para a prisão. Mas algo dentro do meu coração já me confortava. Eu sabia que Jesus ia me sustentar mais uma vez. Não sei como, mas eu sempre dizia: "Seja feita a tua vontade." No dia do julgamento, enquanto eu esperava para ser chamada, ouvi novamente aquela voz. Era Deus falando comigo. Falei com meu advogado e pedi para conversar com o promotor. Ele achou que não era uma boa ideia, mas permitiu. Quando eu fiquei cara a cara com o promotor, eu disse: "Eu não sou mais a mesma pessoa que fui presa naquela noite. Eu entreguei minha vida a Jesus. Sou uma nova mulher." Ele me olhou e respondeu: "Todos nós cometemos erros. Tenha um ótimo dia." Meu coração desmoronou. Embora eu sabia que Deus já havia me dado sua palavra, a verdade é que somos fracos, somos humanos e insistimos em temer aquilo que Jesus já nos libertou. Não posso negar, eu tive medo, mas o fio de esperança, minha fé, do tamanho de um grão de mostarda, ela me consolava. Entrei no tribunal
e o que parecia uma eternidade foram apenas alguns minutos. Meu advogado veio até mim, segurando um papel amarelo. Nele estava escrito: ordem de demissão. Sabe o que isso significa? Eu estava livre, livre daquela condenação. Milagrosamente, o meu processo foi arquivado. E eu não precisaria cumprir pena. Eu poderia seguir minha vida com meu filho, Evan. Eu entendi a mão de Deus. Eu chorei, chorei demais. Era um choro de libertação, um choro de agradecimento a Deus. Eu não sei explicar, mas eram lágrimas grossas de uma dor que estava saindo do meu peito. Naquele instante, compreendi o poder do sacrifício de Jesus. Eu merecia a pena, cometi o crime. Deveria ter pagado por ele, mas Deus apagou tudo. Ele me deu uma nova chance. E então ouvi a voz de Deus de novo. Você vê aquela juíza? Eu estou acima do sistema judiciário. Sempre estive aqui cuidando de você. Naquele dia eu entendi. Eu estava livre. Livre das drogas, do álcool, do vício, da dor, da culpa. Eu hoje sigo uma nova vida. Apenas eu e meu Evan, guiados por aquele lá do alto. E Deus quer fazer o mesmo por você. Ele quer te dar uma nova história, restaurar a visão que Ele colocou no seu coração. Se Deus pode transformar uma adolescente gótica, viciada e perdida, Ele pode fazer o mesmo por você e por quem você ama. Essa é a minha história, mas Deus quer escrever a sua também. O sangue de Jesus já pagou o preço. Você só precisa aceitar essa graça. Deus te abençoe. Você que ouviu esse testemunho até aqui, se você ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, quer fazer isso agora, faça essa oração comigo e repita as minhas palavras. Diga assim: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou o terceiro dia. Receba Jesus como meu único e suficiente Salvador. Confesso que Jesus Cristo é o Senhor e é o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida do Cordeiro. Em nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração comigo, você agora é um filho e filha de Deus. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa para aprender mais da palavra de Deus e leia bastante a Bíblia. Seja bem-vindo à família de Deus. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente. Shalom. Adonai.